Quero convidar você a me acompanhar nessa oração comigo. Deixa eu só entregar aqui para o Felipe as folhas dele. Valeu, né? Oremos. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor em Cristo Jesus. Neste momento queremos pedir, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações mais uma vez neste domingo, quando vamos mais uma vez olharmos para a tua palavra, nos debruçarmos sobre ela, tentarmos compreender a tua boa vontade para nós, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que em alguns momentos essa boa vontade vai confrontar os nossos planos, os nossos desejos, as nossas vontades, mas isso é bom que aconteça, Senhor. Porque, como a tua palavra nos ensina, o nosso coração está corrompido, nós não sabemos o que é bom, e nós só podemos experimentar a verdadeira vida em Cristo Jesus. Então, Pai, por favor, neste momento, venha moldar os nossos corações, através do teu Santo Espírito, da pregação, da mensagem do teu Evangelho, Senhor. Que esse Evangelho seja integralmente pregado nessa noite para a honra e glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, as crianças podem descer neste momento, enquanto aqui nós vamos abrir o texto de Malaquias, capítulo 2, versos de 10 até o verso de número 16. Malaquias, capítulo 2, versos 10 a 16. Vamos ler. Não temos todos o mesmo Pai? Não somos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns aos outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso. Seja ele como for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês dizem, que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas e nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela seja a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só, em corpo e em espírito, eles lhe pertencem? E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada, portanto, tenha cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Não sei se vocês sabem, mas nesse texto, ou nesse pequeno texto que nós lemos, está das expressões mais difíceis de serem traduzidas das Sagradas Escrituras. Mais difíceis. Tanto para o nosso bom senso, o nosso politicamente correto, quanto para a própria língua hebraica. A expressão está no verso de número 16, que é quando nós ouvimos Deus dizer de maneira muito clara, eu odeio o divórcio. Eu odeio o divórcio. Muitas vezes nós não entendemos como Deus, santo e bom, pode odiar algo. Não é verdade? Cria um nó na nossa cabeça. Mas daí você pode pensar de uma forma muito prática.
Ok? Deus odeia o divórcio, porque o divórcio é um ato da quebra da aliança e provavelmente seja feito a partir de um pecado. De um pecado. No entanto, quando nós olhamos esse texto, nós vemos que existem mais coisas por trás do divórcio do que simplesmente um ato de traição. Porque geralmente a gente pensa assim, está se divorciando por um ato de traição. Talvez o adultério ou o ato de traição seja só o final de uma longa caminhada. Seja só o final de uma história. Outras coisas, outros fatos corroboraram para isso. No entanto, nós precisamos ter atenção com esse texto, porque Deus deixa muito claro qual é o sentimento dele diante da quebra da aliança. Muito claro. O desafio da nossa mensagem hoje, sem fugir dos textos polêmicos, é a gente entender como Deus pode restaurar aqueles que foram quebrados. Deixa eu te lembrar uma coisa para vocês. Duas coisas aconteceram com a humanidade quando nós nos desconectamos de Deus a partir dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecou, ou quando Adão e Eva viveu, ou melhor, escolheu, né, eles tinham ali no Éden, ali naquele momento no jardim, eles tinham a oportunidade da livre escolha. Nós não sabemos o que é a livre escolha. Nós não entendemos o que é a livre escolha, porque todas as nossas escolhas hoje estão contaminadas pelo pecado. Elas não são totalmente livres. Não são totalmente livres. Todas as nossas escolhas estão enviesadas pelo pecado que atua e habita em nós. No entanto, naquele momento da história, Adão e Eva, eles tinham a possibilidade da livre escolha. Eles não estavam inclinados nem para um lado nem para o outro. Eles estavam no pleno equilíbrio das suas vontades. São seduzidos pela serpente e eles escolhem viver distantes de Deus. Duas coisas acontecem quando eles escolhem viver distantes de Deus. Primeiro, um sentimento pleno de orfandade habita em nossos corações. Um sentimento pleno, nós nos tornamos órfãos do nosso Criador. Nós saímos do Éden. A vida que era proposta, aquilo que Eclesiastes diz, que no coração do homem existe um anseio pela eternidade, existe um desejo pela eternidade. Esse anseio, esse desejo pela eternidade é um resquício daquilo que nós experimentamos como humanidade nos nossos primeiros pais no Éden. É um resquício. E você pode tentar aplacar esse anseio pela eternidade com muitas coisas. Com muitas coisas. Você pode tentar ser uma pessoa bem-sucedida, rica, comprar carros, ou experimentar todos os prazeres da vida, ou viajar pelo mundo todo. Mas uma coisa você vai descobrir ao final de tudo isso. Uma coisa você vai descobrir ao final de todas essas experiências que você teve, que não aplacou o seu desejo pela eternidade. Que algo ainda está errado em você. Que algo ainda te falta. Você está órfão ainda. Junto com essa orfandade que nós temos, todos nós, a humanidade, também aconteceu a quebra dos nossos sentimentos. Nós fomos quebrados. Melhor, eu prefiro uma outra palavra. Estilhaçados. Estilhaçados. Eu não sei se você já estilhaçou um cristal na sua casa ou um espelho. Quando você estilhaça um desses utensílios, não há mais como colar. Não há como. Você pode até tentar, mas não vai conseguir. Está quebrado de vez.
O que você tem em suas mãos é simplesmente os cacos daquilo que já foi inteiro. Então, o que o pecado fez nas nossas vidas foi nos estilhaçar. Nós não somos mais inteiros. Nós não somos mais inteiros. O que isso tem a ver com o texto? Por nós não sermos mais inteiros, nós dificilmente conseguimos construir verdadeiras alianças. Por não sermos mais inteiros, dificilmente nós conseguimos nos relacionar livremente. Por não sermos mais inteiros, nós nos escondemos atrás das nossas máscaras. Nós nos escondemos atrás das nossas máscaras. Nós tentamos parecer inteiros. Essa é a nossa máscara. Nós tentamos parecer completo. Mas não somos. Mas não somos. E essa incompletude, essa insatisfação, vai afetar e vai atuar diretamente nos nossos relacionamentos. Diretamente. Você queira ou não queira, isso vai acontecer com a sua vida e no seu relacionamento. Você estando ou não estando casado, isso vai acontecer com você. Porque isso acontece com todos os seres humanos, porque nós passamos pela essa mesma experiência. Todos nós, de certa forma, estamos órfãos, todos nós estamos estilhaçados, e todos nós precisamos de uma única coisa que Jesus pode dar: suprir a nossa orfandade, porque é através do Cristo que nós somos religados ao Pai. Renovar, ou melhor, restaurar aquilo que estava quebrado. Porque é isso que o Cristo faz naquela cruz por nós. Dessa forma, a partir deste ponto, eu gostaria de lembrar a vocês o que nós caminhamos até aqui. E eu prometo que dessa vez, porque de manhã eu tentei, mas não consegui, ser bem rápido com isso. Na primeira mensagem da série de Malaquias, nós trabalhamos que Deus nos molda com sua graça, dando amor incondicional para sermos humildes instrumentos da sua redenção. É isso que Deus está fazendo na nossa história, e Ele nos declara isso logo nos começos, logo nos primeiros versículos de Malaquias, dizendo que nós somos amados, que Ele nos escolheu, que Ele chamou esse povo, e Ele escolheu esse povo de forma muito ímpar, muito singular. A segunda mensagem que nós trabalhamos em Malaquias é que a adoração é um estilo de vida que reconhece o valor supremo de Deus. Então perceba, a adoração não é este momento somente de culto. Isso não é adoração. Ou melhor, não é somente isso a adoração. Nós achamos que muitas vezes estamos vindo à igreja e estamos adorando. Não, adoração é um estilo de vida. A forma com que você vive deve refletir aquilo que você crê. A forma com que você se relaciona com as pessoas deve refletir a sua fé em Cristo Jesus. As alianças que você constrói devem ser alianças construídas através dos princípios e valores das Sagradas Escrituras. Porque a adoração é um estilo de vida. É reconhecer o valor supremo de Deus, que envolve todo o nosso ser, e atribuímos a Ele o devido respeito e reverência. Isso é adoração. Agora, na terceira mensagem, nós trabalhamos a seguinte tese, a seguinte ideia. Quando nos afastamos de Deus, até suas bênçãos podem se tornar fardos. Devemos honrar o doador acima dos dons e lembrar que nossa verdadeira satisfação vem de viver para Deus. A nossa verdadeira alegria não está naquilo que Deus nos proporciona. Porque perceba uma coisa, se a sua alegria está naquilo que Deus proporciona a você, aquilo que Deus proporciona a você se tornou um ídolo na sua vida. Se tornou um ídolo na sua vida.
Então a verdadeira alegria na sua vida não deve estar naquilo que Deus proporciona a você, mas sim no relacionamento que você tem com Ele através de Cristo Jesus. Essa é a nossa verdadeira satisfação. Eu tenho prazer no Senhor, como existem muitos salmos nas Sagradas Escrituras que nos incentivam a esse movimento, a essa iniciativa. A quarta mensagem que trabalhamos foi que para uma vida autêntica, para uma adoração autêntica, desenvolva os 3 Cs. Os 3 Cs de uma vida comprometida em adoração. O compromisso que moldado pela graça, transforma o nosso caráter à semelhança de Cristo e compartilhamos o Evangelho através da nossa transformação. Compromisso, caráter e compartilhar. Esses são os 3 Cs da vida de um adorador. O adorador assume um compromisso porque ele reconhece que Cristo Jesus o amou. Então toda a minha resposta a Deus é uma resposta de adoração. É uma resposta baseada neste compromisso, nesta aliança. Este compromisso e esta aliança, feita através do sangue de Cristo Jesus, vai moldar o meu caráter. Não é o seu caráter que molda os seus compromissos. Porque o seu caráter é corrupto. O seu caráter é corrupto. Você está corrompido pelo pecado, assim como eu estou corrompido pelo pecado. Algo maior precisa vir e moldar e me chamar a este compromisso. É a graça do Senhor. Ele vai moldar o meu caráter e a partir disso eu vou compartilhar aquilo que o Evangelho faz em mim, na minha vida. Bom, esse foi até aqui o que nós estudamos. E hoje pela manhã nós trabalhamos essa tese, mas nós trabalhamos especificamente a primeira parte da tese. A primeira parte da tese em 2 pontos. Que seria isso? Quando somos infiéis uns aos outros, violamos nosso compromisso com Deus. Isso se torna evidente quando usamos as pessoas como ferramentas para promover nossos próprios interesses. Então, dois pontos que nós trabalhamos. O primeiro ponto é que nós somos chamados a exercer fidelidade nos nossos relacionamentos interpessoais. Por quê? Porque nas Sagradas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, existem imensas, várias menções de um mandamento, uns aos outros. Aquilo que nós chamamos, teologicamente, dos mandamentos de mutualidade. Podemos, pelo menos, ter 59 repetições desse uns aos outros no Novo Testamento. Esses uns aos outros, amem-se uns aos outros, perdoem uns aos outros, carreguem as cargas uns dos outros, suportem uns aos outros. São mandamentos que falam sobre a nossa vida e os nossos relacionamentos, não simplesmente dentro de uma comunidade de fé, mas da nossa vida e dos nossos relacionamentos na nossa caminhada, o nosso dia a dia. Essa deveria ser a marca. Um segundo princípio que nós trabalhamos pela manhã foi esse. Que nós somos chamados a não usarmos as pessoas como ferramentas para promover nossos próprios interesses. A marca de um discípulo de Cristo Jesus é alguém que serve em amor. É alguém que serve em amor. Agora, à noite, nós vamos trabalhar essa segunda parte da tese do capítulo 2, dos versos de 10 a 16, que é o seguinte: no casamento, o abandono emocional expõe nossa deslealdade aos valores do reino de Deus. Mas a verdadeira integridade nasce em Cristo, que nos dá sabedoria para perseverar e nos proteger das forças que comprometem nossa fidelidade. E aqui, como vocês viram, a partir do verso 13, nós vamos entrar em um dos temas mais delicados da nossa cultura, que é divórcio. Então eu gostaria de, primeiro,
Se você já passou por essa experiência, se você está passando por essa experiência, eu não estou falando diretamente a você. Queria deixar isso bem claro a você. Eu estou seguindo sistematicamente o que o texto bíblico está nos mostrando. Sistematicamente, o texto bíblico de Malaquias vai chegar uma hora que eu vou ter que falar sobre excelência, vai chegar uma hora que eu vou ter que falar sobre dinheiro, e vai voltar uma hora que eu vou falar sobre missão novamente. Então, sistematicamente, isso aqui não é recado para ninguém. Primeira coisa. Segunda coisa. Se você já passou por uma experiência como essa, que é uma experiência que não é agradável, que causa traumas, dor dentro do coração. Uma vez um amigo meu, que passou pela experiência do divórcio, ele disse para mim que o divórcio é como se fosse uma amputação. Uma amputação. Depois de quase 15 anos de casado, infelizmente o casamento dele chegou ao fim. E ele me contando que nos primeiros meses, dias, até mesmo anos depois, algumas coisas vinham à mente dele como se aquilo ainda fosse algo vivo e real na história dele. Mas ali não estava mais o casamento dele. Então, para que eu entendesse o que ele estava passando e eu pudesse ajudá-lo, ele disse: Wellington, o fim de um casamento por uma pessoa é como se fosse uma amputação de um dos seus membros. Então, diante disso, eu tenho muita reverência pela sua história, por aquilo que está acontecendo com você. E a minha atitude aqui é, primeiro, ensinar a comunidade cristã. Segundo, trazer esperança ao seu coração. E terceiro, crendo que o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, tem o poder de transformar toda e qualquer maldição das nossas vidas em bênção. Amém? Sendo assim, deixa eu te trazer algumas coisas que acontecem na nossa cultura para você entender o quão sério é esse assunto. Perceba, no Brasil, os divórcios têm aumentado de forma significativa nos últimos anos. Em 2022, o número total de divórcios alcançou um recorde de 420 mil casos, o que representa um aumento de 8,6% em comparação a 2021. Uma das razões para esse crescimento é a possibilidade do divórcio extrajudicial, que agiliza o processo para casais em consenso, tornando a separação mais simples e rápida. Me parece que hoje, tão fácil quanto casar, é tão fácil se divorciar. Desde que esteja todo mundo de acordo, você vai num cartório, você assina um documento e você está divorciado. Acabou a história. Acabou a história. Isso tem aumentado significativamente. Mas uma das coisas que a gente precisa pensar é quais são os principais motivos para o divórcio no Brasil ser tão endêmico, vamos chamar assim, tão endêmico. Primeiro, perceba, falta de comunicação. Segundo a revista Forbes, de 2024, falta de comunicação é um dos principais ou um dos maiores fatores para o divórcio, representando aproximadamente 40% dos casos. A ausência de diálogo e a incapacidade de resolver conflitos minam o relacionamento ao longo do tempo. Então, marque aí. A primeira fator de divórcio no Brasil é falta de comunicação. Primeiro. Eu pensava, antes de fazer a pesquisa, que seria a traição. Bom, a infidelidade, ela vem
Logo em seguida, a traição é um motivo significativo e está presente em cerca de 20% dos divórcios. A queda de confiança após um ato de infidelidade muitas vezes leva à separação. Ok? 20%. Um outro fator dos mais vistos é a dificuldade financeira. Problemas relacionados ao dinheiro são responsáveis por 15% dos divórcios. O estresse causado por dívidas, diferenças de gastos e falta de acordo sobre as finanças pode desgastar as relações. Um outro fator, crescimento pessoal em direções diferentes. Cerca de 10% dos casais relatam que se distanciaram emocionalmente porque cresceram em caminhos opostos, sem evoluir juntos no relacionamento. E por último, expectativas irreais e pressão da rotina. Aproximadamente 10% do divórcio ocorre por conta de expectativas não atendidas e o estresse de uma vida cotidiana, o que acaba afetando o bem-estar do casal. Vocês guardaram todos os motivos aí? Vocês guardaram aí quais são todos? Se eu perguntar para alguém aqui, você vai saber me dizer quais são os motivos? Bom, eu não vou perguntar para você, mas deixa eu te falar uma coisa. De todos os motivos apresentados, um único motivo aparece nas Sagradas Escrituras como crucial para o divórcio. E qual deles é? A infidelidade. O único motivo que temos uma janela dentro das Sagradas Escrituras para o divórcio sem consequências dentro da espiritualidade é a infidelidade. A infidelidade é o único motivo. Todos os outros motivos, não sei se perceberam, tem primeiro motivo. Fala sobre falta de o quê? Comunicação. Segundo motivo. Oi? Infidelidade. Terceiro motivo. Dificuldade financeira. Quarto motivo. Oi? Crescimento pessoal. Crescimento pessoal. Em direções diferentes. E o último motivo, expectativas. Todos esses motivos são e acontecem divórcios por causa da dureza do coração das pessoas. Jesus já disse isso nos evangelhos. Todos esses outros motivos. Perceba, nós podemos resolver como seres adultos, cristãos, que amamos a Deus e ao próximo, a nossa comunicação pessoal? Podemos resolver, sim ou não? Sim, podemos resolver. Nós podemos resolver juntos, como cristãos, se você está casado, as dificuldades financeiras de uma vida. Podemos sentar, fazer orçamento, viver dentro da nossa realidade, não sonhar com aquilo que nós não podemos fazer. Ou se vamos sonhar com aquilo que nós não podemos fazer neste momento, nós precisamos o quê? Construir. Então a gente consegue resolver as dificuldades e as tensões financeiras? Sim ou não? Sim. E a questão do crescimento pessoal? Crescimento pessoal. Pessoas que crescem em direção oposta. Isso significa que um cresceu na carreira mais do que o outro, de que um desenvolveu na carreira mais do que o outro. Foram para lados opostos. Será que isso é motivo significativo para o divórcio?
para o abandono. E expectativas irreais? Não vou nem falar da tensão rotineira. Expectativas irreais. Quem aqui que é casado tinha uma imagem do casamento e logo depois da lua de mel aquela imagem desmoronou? Quem aqui? Levante sua mão. Não precisa levantar, que eu não vou criar um problema hoje na casa de ninguém. Todos esses motivos, perceba, tirando a infidelidade conjugal, todos esses motivos é aquilo que o próprio Jesus já aplicou nos evangelhos, dizendo: Moisés deu carta de divórcio a vocês pela dureza do coração de vocês. Então, muitas das coisas que acontecem na nossa vida, em termos de relacionamento conjugal, é por causa da dureza do nosso coração. E sabe, meus irmãos, a gente precisa se arrepender da dureza do nosso coração. Nós precisamos colocar isso diante do Senhor e perceber aonde o nosso coração está duro e está dificultando que os nossos relacionamentos floresçam. Agora, deixa eu te mostrar quais são os 2 princípios que Malaquias trabalha com o povo a respeito da infidelidade. Primeiro, a infidelidade do casamento reflete nossa deslealdade aos princípios do reino de Deus. Mas aqui eu vou te mostrar uma coisa que hoje pela manhã nós começamos a trabalhar. A infidelidade no casamento aqui em Malaquias não tem a ver com o adultério. Não tem a ver com o adultério. A infidelidade aqui no casamento em Malaquias é o abandono emocional de uma das partes para obter vantagem econômica e social que aconteceu com o pessoal que voltava do exílio do exílio da Babilônia para Jerusalém. Então os homens israelitas estavam voltando do exílio babilônico a Jerusalém. E lá em Jerusalém eles encontraram algumas pessoas que tinham ocupado a terra enquanto os hebreus estavam no exílio. Neste momento da história, algumas famílias prosperaram e os judeus, os hebreus, começaram a dar os seus filhos às filhas e começou a ter divórcio entre os judeus para que houvesse uma certa vantagem financeira e estabilidade social com aqueles que estavam estabelecidos na terra. Esse é o contexto. O contexto maior ali de traição, de deslealdade, não tem a ver com a infidelidade conjugal. Então perceba, isso tem a ver com a nossa desconfiança do caráter de Deus. A dureza do coração nosso, a nossa dureza de coração, ela sempre está associada à nossa desconfiança do caráter de Deus, da bondade do caráter de Deus. Porque chega em um momento dentro do relacionamento que nós pensamos, nem Deus dá jeito nessa pessoa. A melhor coisa que eu tenho a fazer é me divorciar. E a gente então começamos a duvidar da bondade do caráter de Deus. Agora, vamos para o texto então. Perceba o que o texto está nos mostrando. Há uma outra coisa que vocês fazem. Enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. Perceba o que o texto está mostrando. Enche de lágrimas o altar do Senhor. E uma das coisas que nós precisamos nos perguntar em primeira instância, para entender a reprovação de Deus, não deveríamos primeiro identificar a origem das lágrimas sobre o altar? E quais são as origens da lágrima sobre o altar? São as lágrimas dos homens que abandonaram suas esposas para seguir seus próprios desejos, casando-se com mulheres que não compartilhavam a mesma fé, buscando vantagens econômicas e status. Eles acham que podem continuar suas práticas religiosas, esperando que Deus ignore sua traição, sua deslealdade. Pois uma adoração verdadeira nunca pode coexistir com uma vida construída sobre a infidelidade, o oportunismo e o utilitarismo. Então perceba o que está acontecendo no texto. Aqueles homens eles cometem essa deslealdade com as suas mulheres,
e eles então vão adorar ao Senhor. E quando eles vão adorar ao Senhor, Deus faz uma coisa inimaginável. Inimaginável. Deus não aceita a oferta daquelas pessoas. Deus não aceita os sacrifícios e a adoração daqueles homens. Perceba o movimento do texto. Perceba, eles estão chorando e gemendo porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. Deus não está recebendo as ofertas daqueles homens e nem aceitando daqueles homens a sua adoração. E Deus não tem prazer naquilo. Perceba no original hebraico, a tradução baká, que significa chorar, em lamento, ou pranto profundo. Então, veja, quando o texto está falando de chorar ali, não é um simples choro. É um lamento profundo. É algo que está atingindo o coração daquelas pessoas. Já o gemer, anash, que implica em suspirar em angústia. São dois, existe uma tensão. Perceba, note a intensidade emocional deste versículo. Note a intensidade emocional deste versículo. Esses homens estão chorando e gemendo, mas Deus já decidiu o que fazer. Ele basicamente diz: eu os cortei da minha presença. Isso revela algo essencial. O que isso revela para nós? O casamento, para Deus, é uma aliança sagrada. O casamento para Deus é uma aliança sagrada, é um pacto. E vemos essa ideia repetida no Antigo Testamento, como em Provérbios capítulo 2 e em Ezequiel capítulo 16. Desde o Éden, Deus estabeleceu o casamento como uma união profunda. Perceba, Gênesis capítulo 2, verso de número 24. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Aqui vemos que o casamento não é apenas um contrato social, mas é algo que envolve todo o ser. É um compromisso diante de Deus. Jesus reforça isso no Novo Testamento. Perceba o que Jesus diz em Marcos capítulo 10, versos de 6 a 9, é o texto que eu já citei aqui. No princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Essa ideia de uma só carne, aqui no texto bíblico, é a mesma ideia da Trindade, quando a Bíblia diz um único Deus. Um único Deus. É onde existem várias personalidades entranhadas, entrelaçadas, sendo uma única coisa. E daí faz sentido o testemunho do meu amigo. O testemunho do meu amigo disse que o divórcio é como a amputação de uma parte do seu coração. É como você rasgar a sua própria carne. Você se tornou uma só carne com aquela pessoa. Perceba, não é simplesmente um contrato social. Aqui está um problema da nossa cultura. Porque muitas vezes nós tratamos o casamento simplesmente como um contrato social. Nós retiramos dele todo o peso espiritual que existe na união que nós contraímos com os nossos cônjuges. Vocês já perceberam isso? Que nós achamos sempre que há a possibilidade de se dissolver, e se dissolver rapidamente, sem dano algum. O que Malaquias faz aqui é conectar a aliança do casamento com a aliança que o povo de Deus tem com Deus. Vocês se casaram por meio de uma aliança, e essa aliança reflete o relacionamento de vocês comigo. É o que Deus está dizendo. Mas olhando para as Sagradas Escrituras, como nós podemos construir uma cosmovisão bíblica a respeito do casamento? Como então que a gente fala sobre o papel do homem e da mulher nessa esfera do casamento? Deixa eu trazer para vocês algo que eu estou rascunhando. Então, vou compartilhar um dos meus rascunhos teológicos aqui com vocês em primeira mão. Então, é um rascunho teológico, não exijam demais desse rascunho, tá bom?
Mas perceba o que eu entendo. O papel do homem não é apenas ser o provedor material, porque muitas vezes homens pensam que o seu papel é prover materialmente a sua família e a sua esposa. Mas veja, segundo o texto de Efésios, capítulo 5, versos de 25 a 28, o homem precisa ser o provedor material, mas criar um ambiente onde a sua esposa possa florescer em suas singularidades, desenvolver seus dons e crescer espiritualmente até a maturidade em Cristo. Qual é o papel do homem? O papel do homem, dentro da esfera do casamento, é criar um ambiente onde sua esposa possa florescer em suas singularidades, desenvolver seus dons e crescer espiritualmente até a maturidade de Cristo. Esse é o papel do homem dentro de um casamento. Ou seja, o homem, ele se torna o sacerdote do seu lar. O sacerdote do seu lar. Essa é a responsabilidade de todo homem. Todo homem casado é um sacerdote do lar. Todo homem casado tem uma responsabilidade espiritual diante da sua família, diante da sua esposa, diante dos seus filhos. Perceba uma coisa. No Antigo Testamento, sobre quem estava a responsabilidade de ensinar os seus filhos o caminho das Sagradas Escrituras? No Antigo Testamento, quem era o responsável por contar as histórias? Por ensinar. Na nossa sociedade, na nossa cultura, o responsável é quem? A mulher. Não é? Nós atribuímos à mulher essa responsabilidade. No entanto, no Antigo Testamento, era o homem. Era o homem. No Novo Testamento, o homem é o sacerdote do lar. Deixa eu perguntar a você, homem, qual foi a última vez que você orou pela sua esposa? Você talvez ore por muitas coisas. Você ora por muitas coisas. Você ora para que Deus melhore o seu emprego. Você ora para o cara chato que te importuna no trabalho. Você ora para Deus te proteger. Você ora para você ter mais unção. Sei lá, você ora por muitas coisas. Eu quero saber qual foi a última vez que você parou e, primeiro, agradeceu pela esposa que você tem. Senhor, obrigado por essa esposa. Quero te agradecer porque talvez você fique tentando achar o porquê, mas você faz isso lá na sua oração, tá bom? Não faz aqui agora, pelo amor de Deus. E não minta também nesse momento. Não minta. Vamos manter aqui a decência. Mas você precisa agradecer pela sua esposa, você precisa apresentar a sua esposa em suas orações ao Senhor. Você é o sacerdote. Você precisa criar um ambiente onde ela possa florescer. Você precisa encorajá-la. Agora, mas existe também o papel da mulher, por outro lado. O papel da mulher, como auxiliadora, vai além do suporte prático. Ela oferece encorajamento emocional, apoio em oração, e caminha ao lado do marido. Perceba, ela não caminha atrás do marido. Aqui no Novo Testamento, ela caminha ao lado do marido, assim como no Antigo Testamento, se você percebe o Gênesis 1, a auxiliadora é aquela que caminha ao lado do marido. Para que ele seja em Cristo um líder espiritual que reflete o evangelho dentro de casa. A mulher sábia edifica o seu lar. Ponto. A mulher sábia edifica o seu lar. A mulher sábia, ela se torna um suporte emocional para o seu marido. Mulheres, deixa eu te falar uma coisa. O seu marido precisa do elogio. Precisa do elogio. Então, essa semana, eu tirei um dia de folga.
Raramente eu tiro um dia de folga durante a semana. Durante a semana, raramente eu tiro um dia de folga. Mas no dia 15 de novembro, não sei se vocês sabem, é dia dos professores. E daí os meus 3 filhos estavam em casa no meio da semana. Meu Deus, hecatombe, né? Hecatombe, os 3 juntos. Daí eu falei assim, a Catherine falou assim, amor, eles vão ficar em casa esse dia todo. Eu falei assim, oh Deus. Eu falei, avisei os meus presbíteros, falei, ó, eu vou tirar folga na terça-feira, essa semana, porque eu preciso ficar lá com a Catherine. Bom, a gente chegou lá em casa, eu falei, coloquei todo mundo para arrumar quarto, para trabalhar, e eu fiz uma coisa. Eu pendurei os quadros que estavam há uns 2 anos a serem pendurados desde que a gente mudou para a casa nova. A minha esposa falou, quando é que você vai pendurar? 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 Bom, eu fui lá, no dia da folga, falei, é hoje, eu se consagro. Pendurei os quadros. Fiz uma galeria de arte com os quadros dos meus filhos. Minha esposa olhou e falou, amor, ficou muito bom. Aquilo encheu meu coração. Porque eu achei que tinha ficado uma droga. Ou ela mente mal, ou eu, tenho uma visão muito crítica daquilo que eu faço. Mas ela elogiou e o meu coração ficou cheio. Então, perceba uma realidade que você, mulher, como apoiadora do seu marido, nas coisas que ele faz, nas mínimas coisas que ele faz, você precisa elogiar o cara. Mesmo que não fique tão bom. Vai lá, diz, valeu a tentativa. Na próxima você acerta. Mas elogie. Seja essa pessoa sábia que edifica o seu lar. Perceba, esse é o seu papel. Provérbios capítulo 31, versos 10 a 12, Gênesis 2, 18, nos mostra essa realidade. Ambos são parceiros. Perceba, aqui está o cerne. Ambos são os parceiros moldados por Deus para construir uma vida que aponta para algo maior do que eles mesmos. Um reflexo da união entre Cristo e a igreja. Efésios capítulo 5, versos 31 e 33 de novo, de 31 a 33. Os nossos casamentos, eles são maiores do que simplesmente um ato de relacionamento entre um homem e uma mulher. Eles apontam para uma realidade maior. E qual é essa realidade? Aquilo que Cristo fez pela igreja. É algo maior. E sempre vai ser. Por isso, então, que você percebe a indignação de Deus. Por que Deus está tão indignado? Porque os israelitas estão quebrando e destruindo aquilo que Deus fez para moldar os nossos corações na aliança que Ele faz conosco. Agora veja, o texto, ele continua. E nós chegamos então ao verso 14, que diz o seguinte, os sacerdotes eles perguntam por quê? Perceba, vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Agora, perceba uma coisa que muitas vezes isso nos escapa nos nossos relacionamentos conjugais. Quem é a testemunha da sua união com a sua esposa, com o seu marido? Olha o que o texto está dizendo. Deus é a testemunha da nossa união. O que uma testemunha faz? Vocês podem me ajudar? O que uma testemunha faz? Uma testemunha, testemunha. Ok, mas o que significa a pessoa testemunhar? Ela confirma o ato e dá veracidade ao ato. É assim no Antigo Testamento. No Antigo Testamento não havia os documentos. Hoje, quando você casa, você recebe o quê? Uma certidão de casamento. No Antigo Testamento não tinha essa certidão. Eram as testemunhas que certificavam isso de você. Essa veracidade do seu casamento. Vocês realmente estão casados. Vocês realmente são uma só carne. E Deus é a testemunha disso. Deus é a testemunha disso.
Deus é a testemunha de cada ato dentro do seu casamento. Vocês perceberam a profundidade disso? Deus está certificando aquilo que você faz. Deus está testemunhando aquilo que você faz. E o texto está, então, nos mostrando essa realidade. Esse porquê dos sacerdotes chega a ser quase que cômico. Quase que cômico. O porquê o Senhor foi testemunha entre você e a sua esposa na sua juventude. Você agiu de maneira traiçoeira contra ela, embora ela fosse sua companheira, a esposa da sua aliança. É o que o texto está nos mostrando. Vivemos, então, em uma época que o divórcio deixou de ser o último recurso e se tornou a solução rápida. Anos atrás, Tom Brokaw, ele falou uma coisa que ficou gravado nos anais da história após a Segunda Grande Guerra Mundial, dizendo: essa geração da Segunda Grande Guerra Mundial é a última geração em que, de maneira geral, o casamento será um compromisso e o divórcio não era uma opção. Hoje, muitas pessoas pensam que se separar será mais fácil, mas na realidade só cria mais problemas. É tragicamente verdadeiro que existem vítimas dentro de um divórcio. E se existe filho, os filhos são as primeiras vítimas do divórcio. Os filhos sempre são as primeiras vítimas do divórcio. E aqui eu gostaria de, com muita graça e amor, dizer uma coisa para vocês. Deixa eu te dizer uma coisa. O divórcio vai marcar eternamente a vida dos seus filhos. Não só a sua vida, mas a vida dos seus filhos. Existem vítimas. Existe um efeito colateral da decisão que você está tomando. Você precisa parar e pensar. Você precisa parar e pensar. Existe um efeito colateral. Será que eu não estou sendo altamente egoísta? Será que eu não estou pensando somente no meu bem-estar? No meu bem-estar? Essa é uma realidade. Aqui está, então, o nosso desafio. Antes que um cristão pense em se divorciar, ele deve fazer todo o possível. E perceba, ele deve fazer todo o possível para restaurar o seu casamento. Lembre-se de que o casamento não é apenas um contrato social, mas ele representa algo muito maior, que é o pacto que Deus tem com o seu povo. Esse seu sim no altar não foi um sim diante dos homens, foi um sim diante de Deus. Foi um sim diante de Deus. Isso nos leva à seguinte reflexão, ou seguinte ponto. A renovação dos nossos relacionamentos começa com a fidelidade no compromisso de ouvir e se submeter. Perceba o que eu estou propondo para você. A restauração dos nossos relacionamentos começa com a fidelidade dentro dos nossos relacionamentos. Quando honramos nossos compromissos mais íntimos, refletimos o tipo de confiança e integridades essenciais em todas as áreas da vida. O casamento é mais do que uma união entre duas pessoas. Ele nos ensina sobre lealdade e respeito, valores fundamentais para uma sociedade justa. Por isso Malaquias lança um desafio. Sigam as instruções de Deus. É isso que ele está dizendo. Ele aponta a infidelidade dos homens, não apenas em relação aos preceitos divinos, mas também ao povo e às parceiras nos seus casamentos. Agora é o momento de voltar-se para as instruções e reconhecer que a verdadeira renovação da aliança começa com a fidelidade ao pacto do casamento. Como isso se desenvolve, perceba o que o texto vai nos dizer. E eu gostaria aqui de sublinhar o verso de número 16, o final. Por isso tenham bom senso. Não sejam infiéis. O mandamento aqui, por isso tenham, tem um peso de como se fosse um mandamento. O mandamento aqui, ter bom senso, é mais do que um conselho. É uma forma de proteção que Deus
nos concede. Ele nos chama a estar vigilantes sobre as influências que podem nos afastar dos nossos compromissos espirituais e físicos com os nossos cônjuges. Em um mundo repleto de vozes que não conhecem a verdade de Cristo, precisamos discernir cuidadosamente quem nos influencia, especialmente quando se trata do pacto que fizemos com os nossos cônjuges. Devemos nos questionar quem está moldando a nossa visão sobre o que significa viver em fidelidade diante de Deus. Em cada relação, em cada relacionamento que nós desenvolvemos, em cada conversa, temos a responsabilidade de buscar a sabedoria que Deus nos dá, de proteger os nossos compromissos. Nós precisamos disso. Tenha bom senso. Tenha bom senso. Perceba, um dos princípios aqui é a importância de buscar conselhos no lugar certo. Veja, uma das coisas que eu fico pensando é quem você está ouvindo hoje. Sério. Quem está moldando o seu coração e as suas decisões? Você consegue me dizer? Quem molda as suas decisões? Quem molda a forma com que você pensa e vê o mundo e enxerga os seus relacionamentos? Porque muitas vezes nós não pensamos nisso, mas a nossa cosmovisão, ela não é algo tão nítido, às vezes. As nossas cosmovisões, elas moldam as nossas decisões. Ou melhor, a nossa cosmovisão deveria moldar as nossas decisões. Mas muitas vezes não molda. As nossas decisões, muitas vezes, estão entranhadas naquilo que nós sentimos. As nossas cosmovisões, muitas vezes, as nossas decisões, muitas vezes, são moldadas não pelo aquilo que nós cremos, mas por aquilo que nós sentimos. Já percebeu isso? Você muitas vezes toma uma decisão não por aquilo que você crê, mas por aquilo que você sente. Então, crer certo não molda, às vezes, a sua cosmovisão. Você ter uma visão ampla das Sagradas Escrituras, muitas vezes você não toma a decisão certa. Por quê? Porque o seu sentimento está no lugar errado. A pergunta, então, é quem está moldando os seus sentimentos? Quem está moldando os seus sentimentos? Deixa eu te mostrar uma coisa. Como que eu vou criar essa imagem para você aqui? Quanto tempo você gasta lendo as Sagradas Escrituras na semana? Eu não conto. Porque eu prego, então eu tenho que estudar horas, não tem jeito. Quanto tempo você gasta lendo as Escrituras durante a semana? Vamos? Quanto tempo? Gente, um chute. 10 minutos? 7 horas durante a semana? Durante os 7 dias da semana? 1 hora por dia? Caramba, o Léo está acima da média. Louvado seja o Senhor pelo Léo. Tirando o Léo, a maioria de nós, segundo o Instituto Barna, não gasta 15 minutos por dia lendo as Sagradas Escrituras. 15 minutos. 15 minutos. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui assiste série do Netflix? Quem assiste série do Netflix? Pode levantar a mão, eu não vou fazer uma acusação não, eu também assisto. Fique em paz. Vamos todos para o céu juntos. Quem assiste aqui? Netflix, HBO Max. Quem assiste? Quem assiste? Quem assiste novela? Quem assiste novela aqui? Quem assiste novela? Perceba uma coisa. Quanto tempo dura um episódio de uma série? 50 minutos? 1h30? 1h30? Meu Deus. Dependendo do que assiste é. Então, 1h30, 50 minutos. Você assiste 2 ou 3 capítulos. Você ficou quanto tempo assistindo? 3 horas. O que está moldando as suas decisões? Quem está moldando as suas decisões?
É as Sagradas Escrituras ou são os conceitos e valores das séries que você assiste? É as Sagradas Escrituras ou é aquilo que você coloca dentro do seu coração sem você perceber? Sem você perceber, porque todas as séries que nós assistimos no Netflix, todas as séries, todas as novelas que nós vemos, têm um conceito, têm uma cosmovisão embutida. O mundo não é neutro. Então sabe quem está tomando a decisão por você? Não é você e nem as Sagradas Escrituras. É aquilo que você assiste. Porque aquilo que se assiste está entranhado no seu coração. Essa é a realidade. Então vem o princípio. A importância de buscar conselhos no lugar certo. Assim como não confiamos a saúde do nosso corpo a um vendedor despreparado, não devemos submeter nossa alma e coração aos conselhos de quem ignora a sabedoria das Sagradas Escrituras. Buscar orientação piedosa é o primeiro passo para vivermos em comunhão com Deus e encontrarmos direção em meio ao caos. Perceba, se você está em um caos emocional, a primeira coisa que você precisa fazer é buscar conselhos no lugar certo. Se você está em um caos emocional no seu coração, se você não sabe o que fazer, primeira coisa, pare de ouvir o seu coração. Pare de ouvir o seu coração. Segunda coisa, silencie os seus sentimentos. Terceiro, busque orientação à presença e à palavra de Deus. E submeta o seu coração, submeta os seus sentimentos, não às suas vontades. Submeta o seu coração e os seus sentimentos à vontade da palavra de Deus. Porque provavelmente ela será contra você. Provavelmente ela será contra você. Então perceba, o texto caminha e nós chegamos no versículo mais difícil que é: eu odeio o divórcio. A palavra hebraica aqui traduzida para odiar é sami, que comunica uma profunda aversão. Uma profunda aversão. Então, quando Deus está dizendo, eu odeio o divórcio, não está dizendo segundo a nossa cultura do odiar, mas ele está falando dessa profunda aversão que ele tem à prática do divórcio. Quando falamos sobre relacionamentos em Malaquias capítulo 2, verso 16, nos apresenta um desafio profundo. A essência desse versículo é clara: Deus odeia o divórcio. Ele tem aversão a isso. Esse não é apenas um mandamento, é uma declaração de um Deus que valoriza o compromisso que fazemos. É como se Deus estivesse dizendo: eu não quero que isso aconteça. O divórcio é uma mancha nas suas roupas da vida. Uma traição que fere não apenas os envolvidos, e fere todos os envolvidos, mas também a imagem que o casamento deve ter. O casamento é uma poderosa ilustração do relacionamento entre Cristo e a igreja. Quando rompemos esse laço, estamos distorcendo essa imagem. É como se Cristo abandonasse sua noiva. Imagine Jesus abandonando a sua igreja. Imagine Jesus pedindo o divórcio da gente. Ele nunca fez isso. Pelo contrário, ele se encontra presente dia após dia, apesar dos nossos erros. Ele nos perdoa, apesar das nossas falhas. Ele caminha com a gente, apesar dos nossos vacilos. O Cristo, ele se faz presente, apesar de nós. Então, deixa eu te dar um conselho neste momento. Se faça presente, apesar da pessoa. Se faça presente, apesar da pessoa. A verdadeira conexão e o amor que perdura exige uma coisa que nós não estamos acostumados a fazer na nossa cultura. O verdadeiro amor exige esforço. Sabe por quê, meus irmãos? O amor não é um sentimento. O amor não é um sentimento. Você acha que o amor é um sentimento? Não, o amor é uma decisão firme de permanecer. O amor é uma decisão firme de permanecer. Você permanece independente do tempo, das circunstâncias, mas você permanece. Isso que significa amar alguém. Porque é isso que nós percebemos no próprio amor de Cristo por nós. Perceba,
O amor de Cristo por nós não está baseado em um sentimento. Não é baseado num sentimento. O amor de Cristo por nós está alicerçado em uma aliança, em algo intencional. João 3,16, ele nos mostra essa realidade da intencionalidade de Deus. Você sabe João 3,16 de cor, não é? Eu espero que saiba. João 3,16 diz, e Deus amou o mundo de tal maneira que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Dar é um ato intencional. Não tem sentimento aqui. Deus, ele dá o seu Filho. Deus, ele entrega o seu Filho. Isso é um ato de amor. Entrega é um ato de amor. Você precisa entregar o seu coração. Talvez aqui a grande dificuldade que nós temos de comunicação nos nossos relacionamentos é porque nós não entregamos o nosso coração à pessoa. Nós não entregamos. Nós temos medo. Por quê? Porque nós estamos quebrados. Deixa eu voltar aqui no começo. Nós não entregamos o nosso coração às pessoas porque nós estamos quebrados. Porque nós temos medo. Então está na hora de você olhar para Cristo. Aquele que não teve medo de se entregar. Aquele que não teve medo de amar. Está na hora de você olhar para Cristo e perceber essa realidade. Você é chamado a amar como Cristo o amou também. Diante disso, eu tenho 3 desafios para vocês. Primeiro, cultivemos um casamento centrado em Cristo, onde a oração, a transparência e o compromisso mútuo reflitam a fidelidade do amor de Deus, fortalecendo nosso testemunho do reino. Cultivemos o nosso casamento centrado não em nós mesmos, mas centrado no Cristo, naquele que é o caminho, a verdade e a vida, no Cristo. Onde a oração, a transparência, o compromisso mútuo refletem a fidelidade do amor de Deus, fortalecendo o nosso testemunho do reino. Segundo, renove seus relacionamentos a ouvir com o coração e a submeter-se em amor. Com isso, assim como Cristo se entregou por nós. Renove seus relacionamentos a ouvir com o seu coração. Tudo que nós falamos hoje, eu sei, não é a mensagem mais bacana. É a mensagem mais dura que temos. Mas você precisa ouvir isso de coração aberto. Se você é um marido que não orou pela sua esposa até hoje, você passa a partir de agora a orar pela sua esposa. Se você é uma esposa que não apoia o seu marido, que é a única coisa que você tem crítica a respeito dele, você precisa, a partir de agora, elogiar ele. Ser uma apoiadora fiel. Elogie. Elogie sem medo. Agora, por último, se você está enfrentando, já passou por um divórcio, é crucial fazer uma autoavaliação. Pergunte-se, você fez tudo o que estava a seu alcance para restaurar e caminhar junto com seu cônjuge? Se você se esforçou e a restauração não foi possível, encontre paz em Cristo. Se você fez tudo o que era possível e isso não aconteceu, meu irmão e minha irmã, tenha a paz de Cristo com você. Porque Cristo, ele renova todas as coisas. Cristo vai restaurar todas as coisas e ele vai fazer o sol raiar em você novamente. Fique tranquilo, fique firme. Porém, se você percebe que não fez o necessário, eu preciso dizer para você, busque o arrependimento em Cristo, pois Ele transforma corações e vidas. Se você ainda não fez tudo, mas isso já aconteceu, você já está passando pelo processo,
A única coisa que eu tenho a dizer para você é: arrependa-se. Fale: Senhor, eu pequei, eu errei, eu segui os meus próprios desejos, os meus próprios sentimentos. Eu usei a pessoa. Talvez seja o dia de você, até mesmo casado, confessar em seu coração que você está usando a pessoa com quem você caminha. Você não está amando, você está usando. Arrependa-se. Porque Deus, em sua infinita graça e misericórdia, vai transformar a sua vida. Amém? Vamos receber a bênção. Pai, muito obrigado por aquilo que o Senhor fez nessa noite em nós, ó Deus. Ouvimos a Tua palavra, fomos desafiados a uma nova postura diante dos nossos relacionamentos. Que o Senhor continue transformando, Senhor, as nossas vidas. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.